Você tem informações aí, irmão? Tenho. Deixa eu pegar aqui certinho. Pega aí, porque tem muito dado, né? E aí é bom a gente ir guiando. O Stefano, mandei até pro Stefano hoje, o negócio é o seguinte, o Atlético, me ajeitar aqui também, botar para KTO em evidência, mas enfim, o Atlético faz o seguinte, para a próxima temporada, o Atlético já tem um orçamento definido. O orçamento, o presidente chegou a falar em 400 milhões de reais orçamento do futebol, mas eu consegui apurar que o orçamento do futebol profissional do Atlético é de 250 milhões de reais. Esse será o orçamento do futebol profissional do Galo. E aí, como é que vai ser dividido? 210 milhões deste orçamento serão para pagamento de folha salarial, direito de imagem dos jogadores, salário da comissão técnica e encargos trabalhistas. Os outros 40 milhões, eles serão para contratações por empréstimo ou em definitivo, pagamento de luvas aos atletas que chegarem e pagamento de comissão a agentes. 40 milhões de reais destinados a isso em 2024. Para que o torcedor tenha ideia, isso em euro dá 7 milhões e meio de euros. Para que o torcedor tenha ideia dos 210 milhões de reais que o Atlético terá para pagamento de imagem, salário da comissão técnica e qual que era o quarto item? Enfim, encargos trabalhistas, exatamente, encargos trabalhistas. 17 milhões e meio de reais por mês. Ou seja, o Galo vai gastar 17 milhões e meio de reais por mês para sustentar o futebol. E 40 milhões de reais por ano, para o ano inteiro, para fazer contratações, pagar comissão e pagar luvas aos jogadores. Então, diretor de futebol vai ter que rebolar, hein? Porque já tem rebolado tem uns 2 anos. Porque para fazer um time, reforçar um time com 40 milhões de reais, não sei não, hein? Pois é, mas aí tem um detalhe que nós vamos discutir daqui a pouco, né? Tem muita moeda de troca boa lá no Atlético. Aí mas ele rebola, viu, HG? Pois é, mas o Paulinho veio de graça. Só uma pergunta. Então, irmão, mas você tem que entregar quem tem competência para resolver a pica, porque os incompetentes, nem com dinheiro, eles conseguem resolver o problema. Agora eu quero dar uma dica. Atenção, Rodrigo Caetano, meu filho, vai dormir no colchão Oriental Médico, que, aliás, esse aqui é o realmente indicado para você que é do seu tamanho. É do seu tamanho. Esse aqui é o real colchão na medida real do Rodrigo Caetano. Então é o seguinte, vai dormir bem, acordar melhor ainda, e aí mesmo com pouco dinheiro, você vai montar um time melhor no ano que vem. Se o Filipão continuar, independentemente de você que está do outro lado gostar ou não do trabalho dele, começar uma temporada me parece ser a melhor alternativa, né? Enfim, mas não sei se é o que vai acontecer, depende dos resultados, inclusive dos resultados que o Filipão vem oferecendo, demonstrando, porque também dorme no Oriental Medic e tem Black Friday. Atenção, comprou de casal, eu te dou um de solteiro de presente. Paga em 18 vezes. Exclusiva densidade inteligente com a tecnologia Ultra Force X, que corrige sua postura com muito conforto. Nós temos 9 tipos de colchões. 9 tipos de colchões. Você pode escolher o modelo a ser entregue na sua casa, porque você vai comprar direto da fábrica no 992160262, no 0800 038 2000, lá no QR Code. Agora, lembre-se, tem distribuidora dizendo que tem nossos colchões no estoque. E aí, quando você vai fechar negócio, ela diz, não tenho mais Oriental Medic, tem uma outra marca tão boa quanto, vamos mandar para você. Não aceite e nem faça negócio com esse tipo de distribuidora, porque nós não temos distribuidores. A gente vende direto da fábrica. 0800, ali ó, 038 2000 9926 99216 0262 Oriental Medic. Nossa especialidade é cuidar do seu sono. Eu falei aqui de criatividade, hein, Valuzeiro? Criatividade. Você não tem dinheiro, mas você tem boas moedas de troca. Quais são elas? Edenilson, Vargas. Agora tem que saber se o Vargas vai querer, né? Porque já disse que quer ficar. Você tem o próprio Patrick, eu não sei se pretende ficar aqui, nem se o Filipão pretende usar. Você tem boas moedas de troca, dá para fazer um barulhinho, Valor. Então, uma coisa até que olhei com o Thiago e acho que ele já está até checando essa situação, é saber se há uma variável nesse dinheiro destinado ao futebol de acordo com o possível alívio na folha salarial. Por exemplo, se esses 40 milhões podem aumentar um pouco. Sim, se pode acontecer. A gente tinha estipulado isso aqui, mas como conseguimos
negociar a saída de alguns jogadores aqui, utilizar, que o Atlético consegue vender algum desses jogadores que ele acabou trazendo, o caso do Edenilson, o caso do próprio Patrick, saída do Vargas, saída do Johan, aumentou mais 10 milhões, subiu. Só saber ou se é um valor realmente que está fixado. Né? Eu acho que é algo importante a gente trazer, né? Até se esse dinheiro, por exemplo, se vende o Paulinho, o dinheiro da venda do Paulinho vai ser destinado a quê? Vai ser reinvestido na montagem do elenco para 2024 ou vai abater alguma dívida? Isso é importante ser esclarecido também, né? Até pra gente ter mais noção, uma noção maior do que vai acontecer nesse planejamento aí. É verdade, porque esse valor, num primeiro momento, ele assusta a gente, né? É baixo, porque é baixo. Por mais, 40 milhões para um time de Série A de Campeonato Brasileiro, que busca competições continentais, é baixo. Só a negociação do Scarpa, se concretizasse, já seria quase que o valor 21 todo. milhões. Exatamente. 21 Agora, milhões. eu estava pensando uma coisa, Elton. O Atlético formalizou a SAF recentemente, mas o Atlético já vinha funcionando no sistema de SAF há algum tempo, concorda? Desde 2020. 20, né? 20. Final de 20? 20. 20. Porque 21 já com eles, com os 4 R's ali, então. 20. O Atlético 20, quando o formalizou. São Paulo vem. Quando o São Paulo vem. É verdade. Então o Atlético formalizou agora. Então isso me faz acreditar, me faz crer, atenção, se alguém quiser discordar, fique à vontade, que eu não quero ter razão. Que a SAF do Atlético, entre os grandes clubes, porque fazer menos com mais, o Atlético faz, né? Os resultados do Atlético de performance de campo, para quem tem um orçamento pequenininho, é muito bom, por isso a SAF do Atlético, proporcionalmente, é talvez a melhor do Brasil. Agora, entre os grandes clubes e as grandes SAFs, a do Atlético é disparada a melhor. Você discorda? Pensa bem. Por quê? Por que eu estou falando isso? Tem uma lógica. Pensando no quadrante que já o grupo, os 4 R's Veja bem. já dominavam o Atlético a partir de 2020. É isso. Pessoal, esquece a formalização feita Então, agora. O Atlético já funcionava como SAF. Eu estou dizendo ok. por que ela é melhor. A melhor entre os grandes clubes. Por quê? Porque os clubes que se transformaram em SAF no Brasil, eles têm um pensamento muito voltado para o business e pouco para o futebol. No Atlético, desde o início, eles se preocuparam com o futebol. Veja bem, eu não estou aqui julgando aquela história de que inflaram as dívidas para facilitar a compra. Não, eu estou falando de... é SAF? Tem controle? Tem. Tá, então beleza. Resultado? Vamos olhar para os resultados? Sim. E para o futebol? Não podemos descuidar do futebol. Então, entre todas as grandes SAFs do Brasil, o Atlético é disparada a melhor delas. Nesse sentido, nesse contexto que você elaborou, ok. Eu discordo, tá? Só para deixar bem No claro. contexto. Do Bahia, Popó. O Bahia tá disputando rebaixamento, Popó. Não, Popó, eu tô falando é que o Bahia, em momento algum, olhou pro futebol. É o City, ele tá por trás, mas não olhar pro futebol. O Everton explicou o contexto geral dos R's. Eu tô olhando pra cima porque a gente fala com a voz do além, tá? Com os 4 R's no comando do Atlético desde 2020. De 20 pra cá, 20, 21, 22, 23. É o 4º ano que a gente fala assim, os 4 R's compraram o Atlético. Desde 2020, que o Everton tá dizendo, dentro aqui de Belo Horizonte, a gente fala que os 4 R's dominavam o Atlético, como uma SAF. Porém, essa SAF só foi batido o martelo em julho, e efetivado agora em outubro, final de outubro. Ponto. É isso que o Everton tá falando. As outras SAFs são Botafogo, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Curitiba. O Coxa agora, que né? se Tá virando Curitiba agora, recente, né? É que se a gente fizer esse recorte... E um de sistema meio que de 2020, SAF no Red Bull Bragantino, vai. Não é Aí esticado, pega, não, hein? mas... Aí eu já vou pro Red Eu Bull. vou discordar, só para falar... Se o Bragantino entrar, aí já é outra história. O que eu falei que discordei, então eu tenho que mostrar por que eu tô discordando, né? Vem comigo. Primeiramente, assim, por mais que funciona num sistema parecido com o SAF, mas não era a SAF propriamente dita. E eu só vou conseguir fazer um balanço de qualquer SAF depois do primeiro triênio. Então eu não considero, eu respeito esse recorte feito por você, mas eu não considero. E outra, a principal,
Quando um clube se torna sociedade anônima do futebol, ele não pode se voltar apenas, na minha opinião, para o aspecto esportivo. E tem que se voltar para o aspecto de responsabilidade fiscal, para o aspecto de responsabilidade financeira. E eu não entendo que o Atlético, desde 2020 para cá, tem sido responsável com essas questões. Pelo contrário, agora é que tem se falado a respeito das grandes dívidas, principalmente daquelas emergenciais que já colocaram o clube recentemente em situação de transfer ban e de atraso de salários. Então, por conta desses motivos, eu não consigo elencar a SAF do Atlético. Aí eu posso dizer a você que tem mais um argumento que reforça a minha tese. O Atlético não vai fazer RJ. O Atlético vai pegar e pagar todas as dívidas. Ou seja, nenhum credor do Atlético vai ficar sem receber porque o Atlético não vai fazer RJ. Logo, isso para mim é um grande passo que mostra a seriedade da operação. Eu não estou julgando, eu entendo todos os questionamentos feitos lá atrás, no meio da operação e agora, tá? Só estou dizendo que nenhum credor vai ficar desamparado. Sim. Ponto. Olhando para, mas os juros, aí ontem inclusive, como é que chama o financeiro lá agora, o Thiago? Deu entrevista ontem lá pro Capanema, pro rapaz, não Fredinho, sei. esqueci. Ele falou lá, o Atlético ano que vem vai pagar 150 milhões só de juros, né? Porque a dívida aumenta, a dívida não para de crescer, porque é juro em cima de juros. Só que o que eu estou dizendo é o seguinte, pega aí o fato de não fazer RJ, ninguém que precisa receber do Atlético vai ficar na mão, ou vai ter que receber por 30 anos e tal. Aí você junta com o resultado de campo, você analisa tudo isso e vê que, olhando para as duas questões, dá para falar que é melhor SAF. Porque o Bahia tem um City por trás, que é uma instituição, inclusive com resultados expressivos no futebol. Mas o City estando por trás, o Bahia está quase caindo, cara. Entendeu? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, é entrar no negócio, por exemplo, tem certeza que lá no Cruzeiro eles administram o Cruzeiro muito bem, mas os olhos para o futebol eles esqueceram. No Bahia a mesma coisa, no Vasco eles ainda acordaram, me parece que teve tempo para acordar. O Vasco, esse negócio da SAF ainda vai dar o que falar, viu? Podem aguardar. É calote atrás de calote. Podem eu tô dizendo, que eu tô falando de olhos para o E acho futebol. ruim quando você publica. Aí eu lembro que lá atrás a gente tinha informação de que o Vasco não tinha pago São Paulo, Corinthians, pelo Léo Pelé e pelo Piton. Isso. Os caras acharam ruim. Não pode não. O Vasco tá agora Então a do Vasco seguramente não pode nem ser citada, que além dos calotes, É esculhambação essa mensagem. não trataram o futebol tá com um cuidado. fiasco, Bahia é a mesma coisa. O Botafogo nós estamos vendo aí, né? Que, liderou, tá lá na cabeça, brigando Mas com eu o não Palmeiras. acho que esse seja um problema da SAF 100% do Botafogo. Eu acho que é campo. Eu acho que é o mais Botafogo é o campo e Botafogo bola. também Sim, acho. mas Tudo é bem, porque é o o problema Botafogo da SAF que a encaixou. SAF que escolheu o treinador. O Botafogo mas, encaixou, mas o Textor, em momento algum, pensou em montar um bom time para se garantir. pra Teve ganhar problemas alguma coisa. também para pagamento de salário. O Botafogo atrasou o Agora, salário qual no o fim do problema, ano. tá? Quando a gente elogiava aqui o Cruzeiro, nos momentos em que o Cruzeiro mereceu, a gente estava elogiando para fazer média com o Ronaldo Gordão. Aí quando você elogia o Atlético, você está elogiando para fazer média com alguém que eu sinceramente não sei quem é. Porque só para você ter uma ideia, eu não trabalho mais na Itatiaia, não tem nada a ver com 4S. O Rafael Menin que me seguia no Twitter nem segue mais. Pra você ter uma ideia. Então não tem nada com 4S, com Atlético, com ninguém lá, meu irmão. Se tiver que elogiar, eu vou elogiar. Se tiver que criticar, eu vou criticar, não tô nem aí. Agora, olhando para o que eles estão fazendo, pretendem fazer, e olhando para o futebol, aí que vem o meu ponto de vista de ser a melhor SAF entre os grandes clubes. Neste momento, Neste momento. a gente tem que avaliar. Vamos falar de coisa